Olá, queridos. Bom dia a todos. Vamos dar continuidade às nossas aulas sobre mitose e meiose, divisão celular. Aula passada falamos sobre mitose, hoje vamos falar sobre meiose. O que é a meiose? Meiose é um tipo de divisão celular, tá, em que uma célula sempre diploide, a meiose não acontece em células haploides, com cromossomos duplos, origina através da divisão sucessiva 4 células filhas contendo metade da carga genética da célula mãe. Então funciona o seguinte, ó. Nós temos aqui uma célula mãe diploide, que dá origem no final do processo 4 células. Cada célula com metade da carga genética da célula mãe. Tá? Então veja bem, nessa primeira etapa da divisão celular, nessa primeira etapa aqui, ó, ocorre redução da carga genética. Então, da célula-mãe para essa primeira fase da divisão celular, há uma redução de diploide para haploide. Então, essa etapa é conhecida como etapa reducional, tá? Porque reduz a carga genética. A segunda etapa ocorre quando a célula já haploide sofre outra divisão e geram 4 células. Cada célula gera 2 células. E essas células mantêm a mesma carga genética da célula-mãe, haploide. Então, esta etapa da divisão, ela é equacional. Então, veja bem, a meiose é dividida em 2 etapas. Meiose 1, ou primeira etapa, e meiose 2, em segunda etapa. A meiose 1, ela é reducional, na qual reduz a carga genética de diploide para haploide. A segunda etapa, ela é equacional, no qual mantém a mesma carga genética das células-mães. Então, são 2 fases de divisão, uma fase reducional e uma fase equacional. Tá? Lembrando que a meiose sempre ocorre em células diploides. Ela não ocorre em células haploides. Por quê? Porque ela vai reduzir a carga genética, a metade. E ela é importante na formação de gametas, tá? Então, todos os gametas de reprodução sexuada em animais, por exemplo, ocorrem de forma meiótica. Então, em nós, seres humanos, onde vai ocorrer meiose? Somente na formação dos gametas. No caso do homem, na formação de espermatozoide. No caso da mulher, na formação de óvulos. Certo? Então, nós temos aí as 2 etapas da meiose. A meiose 1, ou primeira etapa, reducional. A meiose 2, ou segunda etapa, equacional. Cada etapa tem aquelas subfases que nós vimos lá na prófase, lá na mitose. Quais são essas subfases? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, nós temos aí, na meiose 1, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Lembrando que, olha só, uma célula diploide dá origem a 2 células já haploides. Aqui já é haploide. Ixi, ficou meio esquisito isso aqui, né? Vou apagar. Isso, agora vai dar certo. Olha, e deu certo. Olha só, então, veja bem. Nesta primeira etapa, uma célula diploide dá origem a 2 células haploides. Senhores, olha só, vamos colocar aqui 2N e aqui N. Então, veja bem. Então, nesta primeira etapa, uma célula diploide dá origem a 2 células haploides. Nesse meio termo aqui, em que essa se divide de forma 2, ocorrem essas subfases. Aqui, então, nós temos a
prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, onde ocorre a divisão de formação das duas células. A mesma coisa vai acontecer na meiose 2, né? As subdivisões, né? Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Do mesmo jeito, ó. Essa célula aqui se divide em duas, essa célula aqui se divide em mais duas. Então, nós temos aí a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Aí, ó. Lembrando que nesta etapa da divisão, ela é equacional. Se ela é equacional, as células filhas mantêm a mesma carga genética da célula mãe, né? Então, todas serão haploides. E aí formam aí os nossos processos. Então, nós temos aí meiose 1, aqui é meiose 1, e aqui é meiose 2. Meiose 1 ela é reducional, meiose 2 ela é equacional. E a subfase ocorre nas duas etapas, tanto na 1 quanto na 2. Ok, queridos? Então, vamos dar continuidade aí aos nossos estudos, né? Do mesmo jeito da mitose, na meiose, cada subfase tem a sua funçãozinha, né? As suas características. Lembrando lá, na meiose 1, o reducional, a primeira etapa, a prófase 1, é a mais importante de todas. Tá? De todas, tanto da meiose 1 quanto da meiose 2, a prófase 1 é a mais importante. Por quê? Porque é nessa etapa que vai ocorrer a variabilidade genética. Isso é muito importante, gente. É nessa etapa que irá ocorrer a variabilidade genética. Qual fase da prófase 1? Que a prófase 1 ela é subdividida em 5 etapas. A pessoa precisa saber dessas etapas, eptótero, zigótono, paquítono, diplótono e diacinese? Não necessariamente. Se cobrarem de você, você precisa lembrar dessa subfase aqui, que é o diplótano. Por que o diplótano? Porque no diplótano é que ocorre a mistura do material genético, a troca de material genético entre os cromossomos. A gente chama essa mistura de crossing over ou permuta. Então, qual das etapas é mais importante? Meiose 1, meiose 2. Meiose 1. Qual fase da meiose 1 é mais importante? Prófase 1. Por que prófase 1? Porque na prófase 1 é que vai ocorrer o crossing over ou permutação. Professor, o que seria essa permutação ou crossing over? A troca de pedaços entre cromossomos homólogos. Essa troca de pedaços é o que gera a variabilidade genética das espécies. Ok, senhores? Então, isso é muito importante, tem que saber isso. É na prófase 1 que ocorre a permutação, ou crossing over. Certo? Aqui nós temos a prófase 1. Então, ó, subfase, leptótero, zigótono, paquítono, diplótono e diacinese. O que eu tenho aqui? Um leptótono, duplicação dos centríolos. Centríolos migram para os polos. Início da formação de cromossomos. Paquítono, ocorre o emparelhamento dos cromossomos. Tá? Então, os cromossomos ficam emparelhados. Diplótano, depois dos cromossomos ficam emparelhados, o que acontece? Ocorre a troca desse material genético entre os cromossomos. Aqui, ó, o toque entre eles, esse toque a gente chama de quiasma, o toque entre eles promove a troca do material genético. E essa troca de material genético nós chamamos de crossing over, tá? Ou permutação. Isso é muito importante. Observe que, ao final da prófase 1, lá na diacinese, esse cromossomo cinza pega um pedacinho do cromossomo preto, o preto pega um pedacinho do cinza, o vermelho pega um pedaço do laranja e o laranja pega um pedaço do vermelho. Essa troca de material genético nós chamamos de crossing over. Certo, queridos? Olha só.
Então, nós temos aqui o emparelhamento dos cromossomos, o toque entre os cromossomos e a troca desse material genético. Essa troca desse material genético nós chamamos de quiasma, esse toque entre eles, né? E aí promove a troca. No final do processo, eu vou ter uma cromátide aqui com um pedaço do outro cromossoma, olha só. Do mesmo jeito no outro cromossoma, um pedaço aqui, ó, tá? Então, esse toque entre os cromossomos, esse quiasma promove a troca. E essa troca é a permutação. É um fenômeno corriqueiro que ocorre na meiose? Não. É um fenômeno que ocorre ao acaso, tá? E ele não é tão frequente assim, não ocorre todas as vezes, não. Mas, em algumas vezes, ele ocorre. Pode ocorrer em um ou dois cromossomos, em vários cromossomos, em todos os cromossomos. Isso é aleatório, não tem como a gente prever. Tá? Mas ele existe. E é importante nós sabemos disso, porque parte da variação genética ocorre através desse crossover. Ok, queridos? Continuando. E aí, dando sequência à prófase 1, nós temos a metáfase 1. A partir daí é tudo idêntico lá na mitose, né? Só que lá na mitose eu tenho a separação aqui do centrômero. Na meiose 1 não há separação do centrômero, os cromossomos continuam duplos. Então eu tenho o cromossomo duplo sendo arrastado para cá, o outro cromossomo duplo para cá, e assim sucessivamente. Os cromossomos permanecem duplo, as cromátides irmãs não se separam na metáfase 1. A anáfase, onde esses cromossomos são arrastados para os polos, e telófase ocorre a divisão da célula. Tá? Então, a célula-mãe diploide origina duas células filhas haploides. Só que lembrando aqui, ó, a célula-mãe diploide, cromossomos duplos. As células filhas haploides também com cromossomos duplos. E aí começa a segunda etapa, que é a prófase 2. Então, tudo de novo, duplica centríolo, começa a formar cromossomos, a carioteca desaparece. Na metáfase, os cromossomos estão totalmente formados. E na anáfase aqui, já ocorre a separação do centrômero. Então, as cromátides irmãs se separam. Tá? Então, a meiose 2 ela é semelhante à mitose. As cromátides irmãs se separam e aí formam 4 células filhas, já com cromossomos simples, né? Aí ocorre a citocinese, ocorre a reorganização da carioteca e ocorre a desespiralização dos cromossomos, e formando 4 células. Essas 4 células vão dar origem aos gametas, no processo de diferenciação celular chamado gametogênese. No caso do homem, essas 4 células darão origem aos espermatozoides haploides. E no caso da mulher, dará origem aos óvulos haploides da mulher. Né? Então, qual é a finalidade da meiose? Formar gametas, tá? Em animais e formar esporos em vegetais. Certo, senhores? Então, aqui nós temos um resuminho, né? Então, quando começa a meiose, os cromossomos estão duplos. A primeira meiose, aqui nós temos a meiose reducional, tá? Meiose reducional, separa os cromossomos e continua duplo. E aqui a segunda etapa, meiose equacional. Ok, queridos? Finalidade da meiose é produzir gametas, né? Sempre, no caso do homem, espermatozoide, no caso da mulher, óvulo. As nossas células diploides apresentam 46 cromossomos e os nossos gametas, metade disso, 23 cromossomos. Então, quando junta metade dos 23 cromossomos masculinos e dos 23 cromossomos femininos, forma uma única célula chamada zigoto, com 46 cromossomos, e essa célula vai dar origem a uma criança, né? Com o número total de cromossomos. Essa é a finalidade da meiose. E o que acontece? Na meiose pode haver alterações cromossômicas. Tá? Essa alteração ela pode ser no número de cromossomos. Tá? Por exemplo, ela pode ser do tipo euploidia e aneuploidia.
A aneuploidia ocorre na espécie humana, que altera o número de cromossomos. Então, eu posso ter mais ou menos cromossomos, né? Por exemplo, geralmente os cromossomos são os pares, né? Eu tenho um cromossomo 1 do espermatozoide com um cromossomo 1 do óvulo, e assim por diante. Então, pode haver que tenha mais de um cromossomo, né? Tetrassomia, trissomia, pode ter menos cromossomos, em vez de ter o par ter só um, ter uma monossomia, ou não ter, né? Unissomia. Pode não acontecer a formação de um par de cromossomos. Então, isso são alterações cromossômicas. E pode acontecer de alteração em todo o genoma. Tá? Em todo o genoma. Aí, isso não acontece na espécie humana, que é a euploidia. Tá? Altera todo o teor do genoma. Por exemplo, eu tenho um indivíduo 2N diploide, e eu posso ter um indivíduo 2N menos N, o haploide, que é o zangão. Ou um indivíduo triploide, que é o caso da banana. Então, pode alterar o número total de genes, o que não acontece na espécie humana. Exemplos de aneuploidias que acontecem na espécie humana, nós temos a síndrome de Down, né? A trissomia do cromossomo 21. Tá? Na síndrome de Down, eu vou ter 3 cromossomos no par 21. Observe que todos os outros são os pares, ó. 2, 2, 2, 2, 2, e no 21 eu tenho 3. Essa é a única alteração que promove a síndrome de Down. A trissomia do cromossomo 21. Tá? É um exemplo disso. Aí a síndrome de Down. Aí você tem as características, né, físicas de uma pessoa com síndrome de Down: baixa estatura, obesidade, olhos oblíquos, mãos e dedos curtos, prega cinésica na mão, né, tem umas preguinhas nos dedos aqui, retardo mental, homem estéril, mulher fértil, normalmente em trissomia do 21. Outra trissomia é a superfêmea, né? Síndrome de Klinefelter, que é a trissomia no cromossomo sexual, né? Olha só. Vamos mostrar para vocês o cromossomo sexual. Em vez de ter um X e um Y, nós temos 2X e um Y. Tá? Na verdade, isso aqui nasce um homem, tá? Desculpa, gente. Isso aqui nasce um homem, né? Com uma característica clínica, é gignomastia. O que é gignomastia? Desenvolvimento de seios no homem. Né? Alargamento dos quadris, homem com quadril largo, voz aguda, retardo mental, esterilidade, né? Atrofia testicular, e cromatina sexual presente nas células, né? Que ocorre só em mulher, ocorre no homem também, nesse caso aqui, o homem também, na síndrome de Klinefelter. Ok, vamos lá. Outro exemplo, síndrome do X frágil, ou síndrome de Turner, ou síndrome do X0. É uma menina e não apresenta o outro cromossomo X, é uma monossomia, só apresenta um cromossomo sexual. Né? Características: baixa estatura, obesidade, pescoço alargado, presença de pelos no corpo, né? Retardo mental, esterilidade, os ovários são atrofiados, e não apresenta a cromatina sexual nas células, o que é comum em mulheres, né? Mas vive, síndrome do X frágil. A mulher, ela consegue sobreviver. Por exemplo, Y0, um indivíduo não nasce, é abortado. Aqui é uma aneuploidia humana, né? A trissomia do Y, né? Um super-homem, né? A maioria dos homens são fenotipicamente normais, fisicamente são normais, crescimento ligeiramente acelerado na infância, homens com estatura muito elevada, né? Hiperatividade e crise de fúria na infância, na adolescência também, grandes números de acne facial,
taxa de testosterona muito elevada, o que pode ser um fator contribuinte do temperamento, né, agressivo. Então, esse tipo de síndrome do duplo Y, ou super macho, aqui, ó, vou pegar aqui. A pessoa é tipicamente normal, só que ela vai ter um cromossomo Y a mais. Ela vai ter algumas características mais elevadas, como testosterona, pelos, crescimento acelerado, agressividade é um exemplo disso. Enfim, vamos dar continuidade. A superfêmea, né? 3x e um Y. Mulheres com estatura geralmente acima da média, apresentam genitália e mamas subdesenvolvidas, né? Às vezes você não consegue diferenciar a genitália, fica a genitália ambígua, apresentam um certo grau de retardo mental, puberdade precoce e são férteis normalmente, né? Produz óvulos normalmente. É isso aí, garotos. Um grande abraço. Até a nossa próxima aula.